Fala galera, mais um vídeo aqui do canal João Comenta. E dessa vez, cara, que felicidade que eu tô, né? Eu estava no Maracanã ontem, foi um jogo muito bom, foi para mim o melhor jogo que eu já vi do Flamengo, porque eu já vi poucos, né? Foi o meu terceiro jogo do Flamengo que eu vi no estádio, o segundo tinha sido contra o Sampaio Corrêa nesse ano, e o primeiro foi contra o Inter, em 2023. Sim, já faz um bom tempo, eu não fui em 2024 no estádio, infelizmente. Mas eu fui 2 vezes esse ano para compensar o do ano passado, né? E, cara, eu pude ver de pertinho. E por que foi o melhor jogo da minha vida? Porque, bom, pra quem não lembra, contra o Inter, o Flamengo empata, né? O Arrascaeta sai lesionado, o Luiz Araújo também. Quando o Sampaio Corrêa foi um time reserva, então não foi aquelas coisas, né? Então, eu pude ver o time titular do Flamengo. É óbvio que tava faltando jogadores porque a lesão acontece. Mas quem podia jogar eu vi, né? Então eu vi o Arrascaeta, eu vi o Carrascal, o Bruno Henrique, Samuelino, eu vi esses caras, né? É, Infelizmente não consegui ver o Pedro, mas vi esses caras jogarem e o Flamengo jogou bem até os 40 minutos do segundo tempo, né? Foi um jogo muito bom para mim também por conta dos mosaicos, né? Eu estava ali no setor leste, onde tinha aquelas faixinhas vermelhas, e eu consegui ver os dois mosaicos aqui do meu lado, o da camisa mais atrás eu não consegui ver tanto, mas eu consegui ver também. E estava muito bonito os três, né? Olha, não era aquele mosaico de papelzinho, era aquele mosaico de que sobe, né? E levantam ele. E esse mosaico também é muito bonito para mim. Mas, gente, o Flamengo ele começou. A gente tinha essa expectativa do jogo. Por quê? Porque era a primeira vez do Neymar jogando contra o Flamengo no Maracanã. Ele já tinha jogado contra o Fluminense, mas não jogou contra o Flamengo. Então, a gente sabia que ia ter muito esse negócio de pegar no pé, né? Então, quando o jogo começa, a gente já vê que isso acontece, né? O Neymar pegava na bola, era vaiado, né? Direto o Neymar era vaiado quando pegava a bola. E, tipo assim, não tem muito motivo, era porque era o Neymar, né? Talvez se fosse outro jogador ali, não seria vaiado, porque quando a bola ia pro Neymar, o Neymar que não tem nada a ver com o Flamengo, era vaiado. Talvez por conta daquele gol no primeiro turno, talvez, mas também não tem muito motivo, é porque era o Neymar, né? Então ele era vaiado toda vez que pegava na bola e ele não conseguiu fazer muita coisa, né? O Neymar, ele ia para cima, mas a marcação do Flamengo não estava deixando ele passar. O Pulgar fez um ótimo jogo marcando ele. Parabéns pro Pulgar, né? Porque a gente, né, torcedor do Flamengo, cobrou essa postura do time, né? Já que no primeiro turno, o Flamengo deu uma marcação como se estivesse na pandemia, né? Deixava o Neymar passar e até por isso o Neymar faz o gol que dá a vitória pro Santos. E esses 3 pontos que o Flamengo perdeu podem ser muito importantes. Mas o campeonato não acabou. Então o jogo começa, o Flamengo ele vai para cima, chega bem, só faltava chutar. Diversas vezes a bola entrava ali dentro da área, e aí tentava tocar para trás porque estava fechado o ângulo, mas aí quando tocava para trás já não tinha mais a chance de chutar pro gol. Então era muito mais um time que trocava passe ali esperando chegar o momento, né? E aí, quando que é o momento? Foi no momento que tem um cruzamento na área, num bate-rebate, ela sobra, e o Léo Pereira de biquinho com o lado do pé, não sei qual parte foi, consegue encobrir a bola ali, colocando ela no ângulo. Foi um belo chute do Léo Pereira, porque foi um chute-passe, né? É tipo uma cavadinha com a bola já no alto. Ele cava assim, pra bola passar por cima dos zagueiros e ela vai no ângulo. É um golaço ali. Eu vi esse gol mais de longe, porque estava no lado direito. No lado direito, o Flamengo estava atacando pro lado esquerdo. Então, então eu não consegui ver muito bem o gol. Mas ali eu vi que foi um golaço do Léo Pereira. Né? Ele consegue. A gente viu a bola entrando no ângulo e foi aquela festa, comemoração e tudo. Né? E aí o Flamengo continua com a bola, vai trabalhando bem. Tinha expectativa de fazer o segundo gol ali. Tem uma chance do Arrascaeta, eu não lembro se foi antes ou depois desse gol, acho que foi antes. Que ele pega a bola ali de frente pro gol, ele chuta, ela vai pro lado, ele bateu muito mal essa bola.
né? Mas o Flamengo tava bem, só que não chegou de novo assim. Tem um chute do De La Cruz perigoso, e aí é cruzamento na área que a bola passa, o chute que a bola passa para fora, mas não tem muita coisa que acontece. E aí vem pro segundo tempo, né? Um time mexe, né? O Neymar que no intervalo falou mal do juiz. Eu não vi essa entrevista dele, mas eu tenho mais ou menos a ideia do que ele falou, né? O time volta pro segundo tempo e volta muito melhor. Por quê? Tem uma bola tocada para Rascaeta, o Santos ele tava fazendo uma linha alta, né? Direto eu via ou o Samuel Lino, ou o Bruno Henrique e o Carrascal. Esses três jogadores geralmente eram dois, né? Então ficava um mais para trás e dois ali na frente na linha do Santos. O Santos fazia uma marcação meio que individual ali nessa linha, uma linha no meio de campo, né? Então tinha muito risco da bola por cima, porque se o Bruno Henrique tivesse atrás do meio de campo, essa linha não ia valer, porque estava atrás do meio de campo. E foi assim que saiu o gol, né? O Arrascaeta de costas ele tem uma ideia ali do Carrascal que estava atrás do meio de campo, né? O Ilharão ele dá um mole porque deixa a bola passar, né? Ela passa, o Carrascal ganha na corrida do Ilharão e bate tirando do Brasão, fazendo o segundo gol. E esse gol foi de pertinho, o Carrascal foi comemorar pertinho de mim. Eu estava ali perto da bandeirinha de escanteio, um pouquinho mais para cima, né? Estava algumas fileiras mais para cima, mas eu consegui ver esse gol de perto. Que para mim foi emocionante, né? Porque na hora que o Carrascal ele rouba a bola, a gente já tá aqui para ver o gol, né? Então ele conseguiu tirar muito bem do goleiro também e fez o segundo gol do Flamengo, 2-0. E ali o Flamengo, quando faz 2-0, a torcida queria o terceiro, mas a vitória já era encaminhada, né? Porque o Flamengo estava tinha mais posse de bola, mais finalizações, o Santos dificilmente chegava. Quando chegava era com uma bola parada, né? Porque o Santos trocava passes às vezes de fora da área, né? Mas sem muita objetividade, porque perdia a bola ou errava o passe, né? O Flamengo estava com a defesa muito bem encaixada, né? E aí o Santos, que já tinha se desconcentrado do jogo, começa a falhar mais. E o que acontece? É uma bola do zagueiro, ele toca pro goleiro, eu acho, né? Ou pro outro zagueiro, só que o outro zagueiro deixa passar. E aí o Bruno Henrique vai na corrida. E, gente, o Bruno Henrique tem a mesma idade que o Neymar. Mas o tiro que ele dá para alcançar essa bola é impressionante, gente. O Bruno Henrique ele dá um impulso ali de que ele consegue chegar primeiro que o zagueiro estando muito atrás, né? Então ele chega primeiro que o zagueiro e primeiro que o Brasão ficou meio que parado no gol. Então o Bruno Henrique chega, tira do Brasão. Eu achei que ele ia perder o ângulo, mas ele conseguiu bater pro gol, né? O Brasão já estava caído, fazendo 3-0. E ali o jogo já estava morto, né? Mas alguns lances atrás teve um pênalti da Arrascaeta, né? Eu quis falar do gol primeiro porque é o gol. Mas vamos falar desse pênalti agora. Alguns anos atrás teve um pênalti que o Arrascaeta foi bater. Foi um pênalti completamente pênalti, não tinha discussão. O juiz não marcou na hora, mas depois foi pro VAR e marcou. Por mim era para dar cartão pro Ilharão, mas o juiz não deu, né? Deixou só o pênalti mesmo, que também não é um erro, mas por mim o amarelo cabia muito bem nesse pênalti, né? E aí o Arrascaeta vai pra bola, né? E ele, podendo ser o artilheiro do Brasileirão, o Arrascaeta vai pra bola. E, cara, pênalti é aquilo. Você não tem que bater forte do jeito que ele bateu, você não tem que bater alto do jeito que ele bateu. Óbvio que ele poderia ter batido daquele jeito e ter feito gol, sim, óbvio. Mas, vamos pegar por exemplo, o Jorginho em comparação. O Jorginho não bate forte. Obviamente que quando o Jorginho erra, o goleiro pega muito fácil, né? Mas quando o Jorginho acerta, ele tira muito bem do goleiro. E o Arrascaeta tem que aprender a fazer isso. Porque tirar do goleiro o Arrascaeta já sabe. O Brasão ficou parado no meio do gol. Mas infelizmente ele tirou demais, bateu muito forte, a bola foi na trave e não teve nem chance do Bruno Henrique pegar o rebote. O Bruno Henrique quase que alcança ela, né? Eu tenho esse pênalti gravado e você consegue ver que o Arrascaeta ele bateu mal, porque ele bateu forte. Se ele tivesse batido mais fraco, era gol. Então o Arrascaeta errou porque ele bateu forte, né?
essa é a minha conclusão, né? E depois desse pênalti aí, também tem outra chance do Bruno Henrique no contra-ataque, que ele chega na cara do gol, ele corta o brasão e ele cava. O brasão defende, mas ele estava impedido, então não valeu esse lance. Mas quando o Flamengo fez o 3-0, a vitória já estava encaminhada, como eu disse, e vem as alterações, né? Então, tira o Pulgar, coloca o Everton Araújo, tira o Ayrton Lucas e coloca o Vinha. Além do Saul que já tinha entrado, por exemplo, o Luiz Araújo também entra. Então esses caras foram pra. Aí entrou o Cebolinha também e o Michael. Então esses caras entraram para dar um gás ali nesse último lance, né? Então o Flamengo ele vai, né, para dar um gás, para também não deixar o Santos chegar, fazer uma marcação ali em cima do Santos. Mas dá completamente errado. Foi um apagão, né? Não foi um apagão completo, mas foi um descuido do Flamengo. Porque o Santos chega no 3-1, uma bola que bate-rebate, ela sobra, o Santos faz o 3-1. E foi um gol que ali quando aconteceu, eu achei que não tinha sido gol. Porque o ângulo que eu estava, a bola parecia que tinha ido para fora, mas tinha sido gol. O Neymar já tinha saído, para quem não sabe. E aí o Flamengo dá esse descuido de tomar o primeiro gol do Santos, o que anima o Santos a ir pra cima, né? E por que anima? Porque 2 minutos depois o Santos faz o 3-2, né? Numa falha do Rossi, um chute de fora da área, o Rossi defende e aí ele segura a bola prensando ela no chão, mas ele solta ela, né? E aí ela sobra no pé do atacante que toca para trás e acho que foi o Lautaro Dias chuta pro gol, fazendo o segundo gol do Santos, né? Fazendo o placar ficou 3-2. E foi o escudo do Flamengo que na hora ali do segundo gol a gente ficou, meu Deus, o Flamengo vai tomar um empate se continuar assim. Mas aí o Flamengo volta a ter uma dominância, fica mais com a bola novamente, não perdeu a bola assim de tomar um contra-ataque para poder tomar o terceiro gol. Então o Flamengo conseguiu voltar a controlar o jogo, né? Tem uma falta ali que toca tem um cruzamento na área que a bola passa. Infelizmente era o Michael que estava tentando cabecear. Se fosse alguém alto era gol. Mas o Flamengo, ele, tipo assim, o Flamengo ele conseguiu voltar a controlar o jogo, voltar contra o lance, né? Segurou ali o placar pro juiz poder apitar. E aí vai lá, o juiz pede a bola e apita o final do jogo. Flamengo 3, Santos 2. Esse jogo que vai ficar na minha história, né? O Neymar, que esteve pertinho de mim. Neymar, gente, Neymar pode estar mal. Neymar pode não ser aquele jogador mais. Só que o Neymar, ele sempre vai ser um ídolo pra mim, né? Como jogador. Por tudo que ele já fez. Então, por mais que eu nesse jogo não estava torcendo pra ele, eu queria ter um momento dele ali perto de mim, né? Tanto que eu gravo um escanteio, que é um escanteio que a torcida vai a ele, mas com o celular na mão. Né? Isso que é impressionante. O Neymar ele é aquele jogador que quando você tá jogando contra, obviamente você não vai torcer pra ele, você vai se irritar com ele. Mas se você, né, na seleção brasileira estiver jogando com ele, né, torcendo pra seleção brasileira, você vai torcer pra ele, como foi contra a Croácia, por exemplo. Então, gente, o Neymar ele vai ficar. É bom eu ter esse momento, porque é um momento que vai ficar na minha memória, né? De estar perto do Neymar. E assim como eu estive perto do Carrascal, por exemplo. Eu gravei um escanteio do Carrascal, né? Porque o Carrascal também tá sendo muito importante pro Flamengo. Não é aquele ídolo igual o Neymar pra mim, porque o Carrascal tá começando agora, né? Eu não conhecia o Carrascal antes. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estive no Maraca. É uma felicidade eu dizer isso. É, E até por isso eu não gravei antes, né? Talvez se eu não tivesse, eu poderia ter gravado ontem, mas não consegui. Só vim gravar hoje, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, ative o sininho das notificações, se inscreva no canal, compartilhe com amigos seu e comente. Espero que vocês tenham gostado e tchau!